pela oportunidade de estar aqui essa noite. Foi cantado uma banda. Deus abençoe vocês. É todo mundo daqui da igreja? Ou juntou aqui das congregações? É o ministério, né? Deus abençoe. Que maravilha. Deus conceda graça sobre a vida de cada um de vocês e continue preservando com essa unção a vida de todos vocês. Abençoe também ao coral, aos irmãos que estão aqui visitando, pastores. Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Que essa noite o Senhor continue fazendo coisas extraordinárias e a poderosa mão do nosso Deus esteja sobre nós. Abra a sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus escreveu. Evangelho segundo Mateus escreveu. Capítulo de número 25. Uma outra coisa que há de ser mencionada é o tema que vocês propuseram esse ano, o céu, minha legítima esperança. Deus seja glorificado. Deus abençoe vocês. Mateus, capítulo de número 25, à medida que você encontrar como sinal, diga amém. Amém. A partir do versículo de número 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Glória a Jesus. Estenda uma das suas mãos aos céus antes de tomar o assento e diga comigo assim: Deus, muito obrigado por escolher esta noite para me abençoar através da sua palavra. Seja sufocado ou não tenha raiz. Também não a deixe cair à beira do caminho, dando chance para que a ave de rapina devore. Mas eu peço que essa semente caia em uma terra boa, para que logo cresça, dê frutos, e os seus frutos permaneçam para a vida eterna. Pai, também sobre as terras que estão cansadas e sedentas, e já há algum tempo não recebem água, que o Senhor abra sobre nós esta noite as janelas dos céus, e derrame sobre nós a chuva de graça, derrame sobre esta igreja a chuva temporã, derrame em nossos corações a chuva serôdia, pois sabemos, conforme Jó disse, se nessa terra houver alguma árvore caída, ao menos com o cheiro das águas ela brotará novamente. Deus, a terra é o nosso coração e a semente é a sua palavra. E nessa noite de terça-feira, aonde estiver um coração disposto a ouvir a tua palavra, renova ele a partir desse momento, Jesus. Se assente exaltando ao nome de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Queridos, eu louvei a Deus pelo tema que o Senhor direcionou ao coração de vocês esse ano. Pois, embora seja uma temática de extrema importância na construção da história da igreja, ela tem sido cada vez mais negligenciada nos altares, por alguns motivos.
mas a Bíblia Sagrada não omite esse tema e, ao contrário disso, ela é construída a partir desse tema. Se você olhar para o Novo Testamento, os evangelhos se preocupam em falar conosco sobre o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, mas também se preocupam em falar sobre a volta de Cristo Jesus. Mateus 24, versículo de número 42, tem uma das afirmações mais conhecidas pela igreja. Quanto àquele dia e hora, nenhum de nós sabemos. O Novo Testamento inteiro ele é construído em cima disso. Escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, o apóstolo Paulo, no versículo de número 17, ele diz que nós seremos arrebatados, os que estivermos vivos, juntamente com aqueles que primeiro padeceram no Senhor, ou adormeceram no Senhor. Se você olhar, por exemplo, para Pedro, no capítulo 4, versículo de número 7 da primeira carta, ele afirma que está próximo o fim de todas as coisas. Se você olhar para Tiago, no capítulo 5, versículo de número 8, vai dizer que a vinda do Senhor está próxima. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37, porque só um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. João, que recebeu a revelação, livro de Apocalipse 22, 20, ele diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus: eis que venho sem demora. Toda a Bíblia está construída em cima dessa temática. E se nós voltássemos algumas décadas atrás, de 10 mensagens, 7 falavam acerca do arrebatamento da igreja. Mas infelizmente, parece que esse tema não dá muito engajamento para pregador. Parece que esse tema não está sendo mais popular entre uma igreja em fase de construção. Mas eu glorifico a Deus pelo que vocês escolheram durante essa semana para poder falar. Bendito seja o nome do Senhor. O capítulo 24 e 25, segundo o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, ele é a maior resposta que Jesus deu na Bíblia Sagrada. Não existe nenhuma outra parte do Evangelho, uma resposta tão longa da boca de Jesus como essa. Ela não foi dita no início do ministério, mas foi dita no final do ministério de Jesus. E ela também não foi, como no Sermão das Bem-aventuranças, dita para uma quantidade de pessoas numerosas. Aqui, somente os discípulos de Jesus ouviram essa resposta. E ela vem a partir de uma indagação dos próprios discípulos. Eles estavam olhando para o templo, que era o esplendor da construção no período herodiano. Era marcado pelos tijolos em cor de mármore e também um reflexo dourado produzido por causa do esplendor do sol, tanto no nascer quanto no entardecer. Eles olhando para a beleza que era a construção do templo, Jesus disse o seguinte: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando eles estão no lado oriental do templo, na direção ou no Monte das Oliveiras, olhando para aquele esplendor, os discípulos têm uma ideia. Perguntaram ao Senhor Jesus quando isso haveria de acontecer. Eles perguntaram quando a destruição do templo aconteceria. E o Senhor disse que não cabia a eles saber o tempo e nem a hora. Ao fazer esse tipo de afirmação, ele entra em uma conversa acerca das últimas coisas. Fala dos sinais do fim, fala do que aconteceria no período que a sua volta estivesse próxima. E a partir do capítulo de número 25, ele usa parábolas para poder ilustrar acerca do reino dos céus. A que ele usa no versículo de número 1 é a parábola das 10 virgens. Eu sei que isso é comum para os irmãos, mas vale a pena lembrar, 10 virgens aqui não se trata de 10 noivas, mas são 10 damas de honra. Essas 10 damas de honra eram adolescentes, por volta de 12 até 14 anos de idade. Elas tinham uma responsabilidade no que tange conduzir o noivo até o local em que a festa estava acontecendo, as bodas nupciais. Você sabe que o casamento judaico acontece em 3 períodos distintos. O primeiro período é o dote, o segundo é o noivado e o terceiro é a boda.
a boda é celebrada por no mínimo 7 dias. Então eles ficavam 7 dias festejando o casamento. Nesse casamento específico, parece que está tudo dando errado. O noivo se atrasa, metade das damas de honra pedem o cortejo, os convidados estão adormecidos por causa do horário, sendo que aqui há uma ilustração muito fiel sobre o período que antecede a volta do nosso Senhor. Porque as damas de honra dessa parábola podem ilustrar a sua e a minha vida. E você vai perceber o seguinte: eram 10, 5 são chamadas de prudentes e 5 são chamadas de loucas. A diferença das prudentes para as loucas não são as vestes, a indumentária ou a tocha que elas carregavam. Mas a diferença da prudente para a louca é que prudente tem vasilha com azeite e louca não tem vasilha e não tem azeite. Observe o seguinte: no versículo está dizendo para nós, versículo de número 3, que as prudentes, elas tinham lâmpadas, as loucas tinham lâmpadas. Se você me perguntar assim: pastor, essas lâmpadas são de fato as lamparinas como nós conhecemos? Vale fazer uma observação, porque a expressão grega aqui é lâmpadas. Lâmpadas é a expressão que derivou a palavra lâmpada no português, mas no grego ela não é utilizada para especificar lamparina, como nós imaginamos. Essa palavra no grego é utilizada para se referir a tochas. Que tochas são essas? Tochas cerimoniais. Por que tochas cerimoniais? Porque nós estamos falando de um casamento. E o que eram essas tochas cerimoniais? Eram mastros longos, como se fossem esse pedestal. Eram todos coloridos. E na ponta desse mastro tinha um pavio de tecido, que precisava ser molhado no azeite. Uma vez que fosse molhado, acendia, para que ele pudesse servir para iluminar o caminho durante o cortejo. A única utilidade dele era a iluminação? Não, tinha uma outra utilidade. Quando elas chegavam no local da festa, deveria colocar em um lugar para servir de objeto decorativo. Então, primeiro a lâmpada ou a tocha servia para decorar, e segundo, ela servia para iluminar. Você vai ver no texto sagrado que as prudentes têm a tocha na mão, serve para decoração, mas elas também têm vasilhas com azeite, serve para iluminação. Mas as imprudentes não, elas só têm tochas na mão que servem para decoração, mas não tem nada que serve para o cortejo do noivo. Isso aqui mostra para nós uma coisa muito importante. Qual é a diferença da prudente para a louca? É que a prudente está interessada na festa, mas ela também está interessada no noivo. Mas a imprudente só está interessada na festa, mas ela anda desleixada quanto noivo. Existe uma grande diferença da prudente para a louca, porque prudente podemos classificá-los como aqueles que se preparam para a festa, mas não se preparam para o noivo. Querem a festa, mas não querem o noivo. Querem o banquete, mas não querem o noivo. Existe uma onda nesses últimos dias de pessoas que estão imensamente interessadas, mas não interessados no noivo, estão interessados apenas na festa, amam esse momento, se envolvem nesse momento, curtem esse momento, mas quando a festa acaba é como se nada tivesse acontecido, pois só tem um objeto decorativo na mão e não tem vasilha com azeite para o noivo. Mas a diferença da prudente para a louca é que a prudente não está apenas interessada na festa, ela sabe, eu preciso da vasilha com azeite, porque além da festa o noivo também vai chegar, e o principal é o noivo. Nós precisamos estar preparados para ele. Eu tenho uma palavra para liberar o coração de alguém. Eu vim trazer um alerta para o coração do louco que só quer festa, mas eu também vim glorificar o nome de Jesus pela prudente que está se preparando para o noivo. Se
se preparando para o noivo. Maravilha! Você precisa definir se o que interessa a você é apenas festa ou se você está com vasilha para o noivo. Qual é a diferença? Você vai ver, as prudentes, elas levaram vasilha e nessas vasilhas tinham azeite. Se elas levaram vasilha, as imprudentes não levaram. A gente pode dizer alguns motivos. Primeiro, caminhar com um balde de azeite é mais pesado. Se alguns de vocês aqui algum tempo atrás tinham que carregar balde de água tirado de algum poço, de algum rio para poder lavar roupa, você sabe do que eu estou dizendo, pesa, é cansativo. Então as prudentes, elas levaram tocha, mas pegaram uma vasilha, e essa vasilha tinha azeite. Era pesado, era mais cansativo, porém era algo que demonstrava a prudência delas. As loucas não, elas preferiram andar sem o peso da vasilha, sem o azeite dentro da vasilha. Era mais cômodo, porque não pesava. Elas poderiam andar até mais rápido, mas tinha um problema. O problema era que o noivo não chegou na hora que elas imaginavam. Por quê? Porque se ele chega durante o dia, não tinha problema nenhum, mas ele atrasou. Atrasar aqui foi proposital, porque revelou algumas coisas que ficariam ocultas caso ele chegasse no horário que as imprudentes estavam preparadas. O que isso quer dizer? Existem alguns atrasos que são propositais, porque esses atrasos revelam o que a gente carrega. Aleluia! Algumas pessoas se dão até bem quando tudo acontece do jeito que elas planejaram, mas as coisas começam a aparecer quando saem do seu controle e começa a acontecer do jeito que o noivo quer. Porque tem gente que quando tudo está bem, é aquele crente padrão, vem para a igreja, canta, ora, serve, faz tudo, mas quando deixa de acontecer do jeito que ele planejou, é aí que as coisas começam a sair do teu controle. Deixa eu dizer uma coisa, algumas pessoas não serão reveladas quando tudo dá certo, mas a verdadeira intenção dessas pessoas acontecerá é na hora que as coisas estiverem dando errado. Porque ser crente quando está tudo dando certo é fácil, adorar quando está tudo dando certo é fácil, vir para culto quando está tudo dando certo é fácil, mas eu quero ver continuar adorando quando as coisas não acontecerem do teu jeito, quando não for da maneira que você planejou. Ah, meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui. Jesus está retendo algumas coisas propositalmente, porque nessa hora corações estão sendo descortinados e algumas máscaras caem, porque Deus está fazendo algumas coisas. A gente conhece pessoas, não é a partir do que elas fazem, é pela maneira como elas reagem ao que fazem com ela. Então elas, as prudentes, tinham o quê? Elas tinham azeite em suas vasilhas. Qual é a diferença? A tocha era algo visível, mas as vasilhas não era algo para servir como decoração. Era para reter dentro dela um conteúdo importante para que o fogo permanecesse aceso. Então tocha é sinônimo de algo externo, vasilha é o que guarda algo dentro, então é sinônimo de algo interior. Escute uma coisa, o nosso cristianismo não pode ser apenas demonstrações de coisas externas, mas principalmente ele é marcado por aquilo que está guardado dentro de cada ser humano. A gente precisa trazer vasilhas para o culto, e vasilhas no sentido espiritual, para quê? Começar a reter o azeite que jorra do trono. E eu estou dizendo vasilha, não estou dizendo lata de lixo, porque tem gente que vem para culto e parece que traz lata de lixo e não vasilha para guardar azeite. Quando o culto acaba,
sabe assim, o pregador hoje foi ruim, o cantor hoje foi ruim, olha a maneira que a irmã me tratou hoje, olha a forma que falaram, olha, disseram uma palavra que eu não gostei, aí sai daqui só levando coisa ruim para casa, sendo que Paulo nos ensina, examina tudo, mas retém o que é bom. A gente não tem que trazer lata de lixo, a gente tem que trazer vasilha para guardar azeite. Eu não sei você, mas eu vou voltar para casa dizendo, o óleo desceu, a presença veio, a graça manifestou, Deus operou poderosamente. Tem crente com vasilha aí? Então guarda, porque do alto Deus já está liberando azeite sobre você. Se for para guardar, meu irmão, leva para casa a presença, leva para casa a manifestação da glória, leva para casa o mover de Deus, leva para casa a graça, porque Deus vai liberar azeite nessas vasilhas aí. Porque quem só se preocupa com tocha, só se preocupa com quem o vê. Isso aqui é sério. Outro dia eu estava pregando em uma determinada igreja. Antes de eu pregar, um moço veio orar por mim, o fogo caiu na igreja. Foi algo extraordinário. Quando eu acabei de pregar, o filho dele veio no altar e falou comigo: você viu aquele moço que orou por você? Eu falei: vi, uma bênção. Ele é meu pai. Eu falei: que bênção ter um pai na presença. Ele: não, aqui na igreja ele é um anjo, mas lá em casa ele é um demônio. Lá em casa ele bate na mãe, lá em casa ele xinga todo mundo, mas aqui na igreja ele é um anjo. O que ele tinha na mão? Tocha. O que ele não tinha? Vasilha com azeite. Sabe o que está faltando para nós? Vasilha com azeite. E na hora da aflição a gente precisa de vasilha com azeite. Na hora da adversidade a gente precisa de vasilha com azeite. Na hora das provações a gente precisa de vasilha com azeite. Porque o que sustenta a gente de verdade são as experiências que nós tivemos em ambientes como esse. Vai passar 10 anos, alguém vai lembrar lá no Recanto Verde, uma noite de terça-feira Deus operou de uma forma poderosa. Uma semana onde falamos que o céu era a nossa legítima esperança, Deus operou de uma forma poderosa. Você pode estar com 50, 60, 70, mas se você trouxe a vasilha, Deus derramou o azeite. É na hora que o azeite de todo mundo estiver acabando e a lâmpada apagando, você vai permanecer aceso, você vai permanecer de pé. Aleluia. Tem muita gente dizendo: a igreja brasileira vai acabar. Outro dia eu estava ouvindo um filósofo ateu falar que é loucura esse negócio de falar língua estranha, histeria de crente pentecostal. E o curso dele, aprendendo a Bíblia. O homem não crê em Deus, o homem não crê nas santas escrituras, mas quer ensinar outras pessoas a aprender a Bíblia. Alguém imagina, amanhã ou depois não vai ter mais um Joãozinho no culto para falar língua estranha. Amanhã ou depois não vai ter mais a Maria para entregar profecia. Na cabeça dele o fogo vai apagar, sendo que a resposta que eu tenho para ele é: vai apagar das loucas, porque da prudente vai permanecer assim. Vai apagar dos falsos, porque do verdadeiro vai permanecer aceso. Ambiente como esse, meu irmão, aqui não é lugar para você: eu vou ser mais normal, eu vou ser mais tranquila, uma questão de ética. Aqui na presença de Deus, você já viu que na frente de algumas autoridades a gente tem um protocolo de comportamento? Quando você vai receber uma autoridade importante, o que você faz? Você se levanta, fica posturadamente esperando, a pessoa entra, se assenta e fala para você assentar. Você está na frente de um juiz, você tem que recebê-lo com o protocolo do ambiente. Você está na frente de um grande empresário, você recebe com o protocolo do ambiente. Você está na frente de uma pessoa renomada, você recebe de acordo com o protocolo do ambiente. Mas quando você está na presença de Deus é diferente, porque Ezequiel viu Deus, ele não ficou de pé, ele caiu. Aleluia. João viu Deus, não ficou de pé, ele caiu. Por quê? Porque primeiro Deus tomba quem somos para nos levantar como uma nova criatura e dizer: fica de pé porque eu vou falar contigo. Fica de pé porque eu vou falar contigo. Aleluia. As imprudentes não tinham vasilha de azeite, mas as prudentes tinham. Aí eu vou dizer uma coisa: elas não tinham vasilha de azeite, estava acontecendo com elas um problema e elas nem estavam percebendo. Elas continuaram andando, continuaram esperando, mas o fogo estava apagando e não tinha azeite para colocar no lugar. Aí você me pergunta assim: pastor, é possível isso acontecer? A gente continuar andando, continuar tendo expectativa, mas o fogo apagar? É possível. É possível. Eu vou te dizer
tudo que é possível. Se você olhar para o local onde aconteceu o primeiro grande avivamento na Europa, o primeiro celeiro missionário que exportou missionário para todo mundo, visite a Europa hoje. É cenário do ateísmo. É cenário, a religião que mais cresce na Europa não é o cristianismo, são os muçulmanos. Local onde John Wesley pregou, George Whitefield pregou, Ravenhill pregou. Hoje cresceu o número de ateus. Se você for para a América, avivamento 1908, Rua Azusa, exportou missionário para tudo quanto é lugar do mundo. Através desse avivamento, missionários vieram para o Brasil. Olha para a América hoje, centro do berço da prosperidade, evangelho da prosperidade. O que cresce hoje é o materialismo. Aí você pergunta assim, tem como pessoas caminharem a lâmpada apagar? Tem. Olha para o Canadá, 1994, avivamento de Toronto, vê hoje o que é, lâmpada apagando. Olhe para o país de Gales, com 6 meses, 1904, Evan Robert viu mais de 100 mil pessoas aceitar Jesus em 6 meses. Olha hoje para o país de Gales e vê o que é. É possível lâmpada apagar? É possível. A gente corre um sério risco no Brasil. Por quê? Porque desde a última década para cá, o evangelho no Brasil se tornou um evangelho muito emocional, o evangelho de desenvolvimento pessoal. As pessoas transformaram cruzadas em show business. Antes, quando aqueles missionários saíam de fora, vinham pregar no Brasil, ia para cima de caminhão em praça pública para pregar. Hoje enchem estádios com ingressos abarrotados de carro, porque é show business. Estão elitizando o evangelho. Aí a gente, sem perceber a sutileza, a gente está querendo ficar mais normal no culto. E quando eu digo ficar normal, não é que nós temos que ser anormal, mas lugar de gente normal não é compatível com crente pentecostal igual você. Gente normal está essa hora em casa vendo Netflix. Gente normal está se preparando agora em alguma lanchonete. Mas aqui não. Aqui Paulo disse assim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Não vai ser na tua vez que esse fogo vai ser extirpado. Não vai ser na tua vez que não terá mais oração. Não vai ser na tua vez que não vai ter mais batismo com o Espírito Santo. Não vai ser na tua vez que não vai ter mais lágrimas derramadas no altar de oração. Não vai ser na tua vez que ciclo de oração vai esvaziar. Não vai, porque na tua vez a lâmpada vai continuar acesa. A lâmpada vai continuar acesa. Aleluia. A lâmpada vai continuar acesa. E há um esforço do adversário para poder frear isso. Minha avó cuidava do departamento lá na igreja dela. Minha avó, minha mãe que me criou. 25 anos cuidando do ciclo de oração. O nome do ciclo de oração, Raio de Luz. Um dia ela chegou em casa chorando para mim e falou assim, meu filho, eu estou sentindo que está na hora de eu entregar o círculo de oração. Aí eu falei para ela, o que aconteceu? Ela falou assim, chegaram umas irmãs novas lá e elas são talentosíssimas. Elas estão fazendo um trabalho, num dia diferente, está lotando a igreja. E no dia que a gente vai orar, só vai 3 irmãs. Quando vai muito, vai 5. Aí eu falei para ela assim, vó, não largue o que Deus colocou na tua mão sem que Deus diga para a senhora parar. Aí ela falou assim, mas o que eu faço? Eu falei, faz uma prova com Deus. Aí minha avó fez uma prova com Deus. Aí vai ela para a igreja. Começou ela e as 3 irmãs cantar o hino da harpa. A igreja estava em reforma assim, igual a de vocês. Aí entrou um monte de passarinho na igreja e começou a cantar. Aleluia. Aí tá elas cantando o hino da harpa, os passarinhos ouvindo elas cantar e cantando. Quando elas acabaram de cantar, os passarinhos foram embora. Aí elas contaram para um irmão. O irmão curioso falou, vou lá ver se esse negócio é verdade. Aí foi. Quando chegou no outro culto, elas estão cantando, o irmão viu, aí foi e contou para um monte de gente. Você não sabe o que aconteceu. As irmãs estão cantando, entrou um monte de passarinho na igreja, começou a cantar. Quando elas acabaram de cantar, o passarinho foi embora. Aí o que esses irmãos fizeram? Vai todo mundo na igreja, vamos ver se é verdade. Aí elas estão cantando, os passarinhos entraram, começou a cantar. Os irmãos viram o que eles fizeram? Contaram para mais gente. Com 2 meses a igreja estava lotada.
Aí o Espírito de Deus falou com ela: não para de fazer o que eu te mandei fazer, porque se ninguém vier te ajudar, eu vou enviar reforço. Eu vou enviar reforço. Não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Se ninguém vier te ajudar, Deus vai enviar reforço. Você pode estar chorando sozinho agora, mas se Deus quiser, Ele manda pássaro, Ele faz pedra clamar, Ele manda reforço, não sei da onde, mas não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Imprudente não guarda azeite na vasilha, mas prudente diz: a gente dorme descansando no Senhor, porque estamos em paz com a botija cheia, com a vazia cheia. Aleluia! Porque tem uma diferença. O sono da imprudente é diferente do sono da prudente. Porque imprudente não dorme, imprudente relaxa. Agora, prudente descansa, é diferente. Porque o que é o relaxamento da imprudente? Enquanto mais ela dorme, mais desapercebida ela fica. Tem gente que é desse jeito, e é vagarosamente. Vai parando de orar sutilmente. Daqui a pouco desinteressa pelo culto sutilmente. Daqui a pouco arruma um jeito de ver defeito em tudo. Aí daqui a pouco diz assim: a igreja é lugar só de hipócrita, não quero mais pisar lá. Uma vez eu pregando, uma moça veio assim no final de um culto e falou assim: pastor, ora por mim, porque eu estou procurando aquela igreja de Atos 2. Aí eu falei para ela assim: eu vou orar, mas se você encontrar, não entre, porque no dia que você entrar, você vai estragar. Você vai estragar. Porque tem gente que acha que igreja é composta de uma ideia poética, é tudo perfeito, mil maravilhas. Igreja é feita de gente. Igreja é feita de você, é feita de mim. A gente erra, a gente acerta. A única diferença é que nós temos um Deus perfeito que nos ampara. Nós temos um Deus perfeito que cuida de nós. Se você for esperar perfeição para congregar, tu não congrega em lugar nenhum. Porque o único perfeito da igreja, o dono da igreja, que é Jesus de Nazaré. O único que pisou nessa terra e não teve pecado foi Jesus de Nazaré. O resto a gente. Comedor de feijão com farinha para lá, sabe por quê? Porque imprudente é desse jeito. Agora, quando elas estão caminhando, escute isso. As imprudentes falaram assim: a gente arrumou a nossa tocha, a nossa lamparina, mas o nosso azeite está acabando, me dá o de vocês, para não faltar para a gente. Aí as prudentes disseram assim: de jeito nenhum, senão vai faltar para vocês e para mim. Vai a quem vende e compra. Isso aqui é uma coisa seríssima, porque as imprudentes foram comprar. Aí fala comigo assim: azeite comprado nunca resolveu nada. Porque tem gente que acha que pode comprar. Tem gente que quer comprar carteirinha de pastor, lugar para pregar, comprar pessoas e acha que isso resolve. Eu quero ver comprar o levanta e anda. Eu quero ver comprar o sai em nome de Jesus. Simão, quando viu os apóstolos operando sinais, ele falou assim: fala quanto é que eu pago. Aí Pedro virou para ele e falou assim: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Porque tem coisa que não dá para comprar. Azeite a gente não compra com dinheiro. Azeite é com joelho dobrado, boca na terra. Azeite é com vida de oração. Segure a mão desse crente que está do seu lado, por gentileza. O céu está enviando essa noite um azeite fresco sobre a sua vida. O céu está enviando sobre ti hoje um azeite fresco. Está enviando de novo, está enviando uma graça nova, está enviando ânimo novo, está enviando alívio para a tua alma. O diabo contou que você enfraqueceria porque você fraco deixaria de fazer muita coisa, mas você se levantou, colocou a tua melhor roupa, veio para a casa de Deus e falou: pode ser uma semana, mas vai ser uma semana no altar. Pode ser 10 dias, mas vai ser 10 dias no altar. Tem azeite fresco de Deus aí, tem azeite fresco de Deus aí. Tem azeite fresco de Deus aí, aleluia. Azeite fresco provoca isso aí. Olha o barulho de línguas estranhas, olha o barulho de oração, olha o barulho de glória, olha o barulho no arraial dos crentes.
porque tem azeite fresco essa noite. Você não vai parar como o inimigo disse que você pararia. Você não vai largar tudo como o inimigo disse que você pararia. Você não vai deixar de fazer como o inimigo disse que você deixaria. Enquanto ele imaginava que você abriria a mão do que Deus colocou sobre tua responsabilidade, olha você de pé adorando o nome do Eterno aí. Olha você de pé adorando o nome do Eterno. E resolveu lavar suas vestes, as vestes brancas, pelo sangue do Cordeiro. Eu não estou pregando para gente que está preocupado só com festa. Eu estou pregando para gente que está preocupado com noivo. Eu estou pregando para gente que está dizendo assim, é com congresso ou sem congresso, eu quero noivo. Eu estou pregando para gente que diz, pode ser domingo, segunda, terça ou quarta, pode ser qualquer dia do mês, eu quero noivo. Eu estou pregando para gente que está assim, eu estou no vale, estou no deserto, mas eu quero noivo. Eu estou pregando para gente que diz assim, eu posso estar na bênção ou na prova, mas eu quero noivo, aleluia! Eu quero noivo! O céu está aberto sobre nós. O céu está aberto sobre nós. Vai chegar o dia que a igreja militante se tornará a igreja triunfante, que nós trocaremos as nossas armas de guerra pelo aplauso da eternidade, da aprovação. Chegará o dia que nós deixaremos de ter dedos apontados para nós e ouviremos aquela voz suave do Filho de Deus: vinde a mim, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Aleluia! O que eu tenho a dizer para você hoje é o seguinte: se for para perder, perde emprego. Se for para perder, perde amigo. Se for para perder, perde reputação, mas não perde a morada celestial. Não perde a morada celestial, porque para o lugar que nós vamos, o nosso carro não é importante, a casa não é importante, mas para o lugar que nós vamos, entrará lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Que está do seu lado, segure a mão dele se possível. Aleluia. Para o céu que nós iremos, eu preciso dizer para você, a minha expectativa é que a gente se veja na eternidade. A minha expectativa é que a gente se veja na eternidade. Eu não quero gastar os meus dias na terra e naquele último dia ouvir aqui não é lugar para você. Mas enquanto nós estamos nos gastando aqui na terra, a minha expectativa é o céu, a nossa legítima esperança. O céu, a nossa legítima esperança. Levante a mão desse crente para o céu. Não há nada no meu coração que me convença que no céu não haverá adoração durante todo o tempo. Então, se no céu a adoração, os anjos cantam, os 24 anciãos cantam, serafins cantam, os seres viventes cantam, vamos unir a nossa adoração com a adoração do céu. Só você que pode, abrir a tua boca pelo menos por 30 segundos. Enche esse ambiente com glória. 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 É chegada a hora de preparar nossas vestes. É chegada a hora de lavar as nossas vestes do sangue do Cordeiro. É chegada a hora de reparar a nossa vida. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus ao soar da última
Dama de honra prudente, não vai ser a tua vez que a lâmpada apaga. Não vai ser a tua vez que a lâmpada apaga. Não vai ser a tua vez. Sentindo uma graça aqui. Aleluia, aleluia. Talvez isso te incomode um pouquinho, mas segure a mão dessa pessoa do seu lado, por gentileza. Num ambiente como esse, tem dois tipos de pessoas no ambiente como esse. A Bíblia diz que dos seus anjos ele faz vento e dos seus ministros ele faz labareda de fogo. No ambiente como esse tem crente que é como um vento, no bom sentido. Ele não aceita ver uma lenha apagar, ele vai soprando. Tem gente que é desse jeito. Quando ele percebe que você está triste, ele peleja para que a pessoa fique feliz. Quando ele percebe que você está surdo, você não está adorando igual adorava, ele peleja para que a pessoa volte a adorar como adorava. Ele vai soprando até que a lenha pegue fogo. Mas no ambiente como esse também tem aqueles que são labaredas de fogo. A labareda só fica perto, porque perto faz com que a lenha pegue fogo. Tem gente que só de estar perto você já reconhece: eu preciso buscar igual essa pessoa, eu preciso me entregar igual essa pessoa, eu preciso adorar igual essa pessoa. Eu não sei se você é o vento que sopra para que a lenha pegue fogo ou a labareda de fogo, mas eu sei que nenhuma lenha volta para casa hoje apagada. Não vai voltar tochas apagadas para casa hoje. Não vai voltar tochas apagadas para casa hoje. Os seus olhos fechados. Começa a orar agora por essa pessoa que está do seu lado. É um ambiente muito bom. Eu liberar e assim. Alabe a terra e roube na laxé. Oi, minas, tem e duri me rebias. Calabraia, anchari, me ouvias. O que faz a diferença na nossa inteligência é o fogo do Espírito de Deus. A marca do teu ministério será o fogo do Espírito de Deus. A marca da tua casa será o fogo do Espírito Santo de Deus. A marca da tua vida será o fogo do Espírito Santo de Deus. Ao lembrarem de nós, não seremos lembrados como a geração que deixou fogo apagar, mas seremos vistos como aquela que manteve a tocha acesa. A manjura de abre a salabarahá. Imagina o noivo chegando dizendo: está com a tocha acesa, vamos para o corteiro. O fogo está aceso, vamos caminhar comigo. A tocha está na mão, azeite na vasilha, vamos caminhar comigo. O Espírito Santo está passando aqui entre nós agora. Você está vendo o crente com tocha acesa, vazia, cheia de azeite. Tocha acesa, vazia, cheia de azeite. Tocha acesa, vazia, cheia de azeite. Nesse altar tem tocha acesa e vazia, cheia de azeite. Espírito Santo de Deus, aonde estiver um crente disposto a ser incendiado pela tua presença, renova ele a partir de agora. Renova ele a partir de agora. Espírito Santo de Deus, encha com a tua graça, coloca azeite fresco nas vasilhas e incendeia. O Espírito de Deus está renovando a igreja essa noite. Seja tocado por essa glória. Seja sufocado ou não tenha raiz.
Também não a deixe cair à beira do caminho, dando chance para que a ave de rapina devore. Mas eu peço que esta semente caia em uma terra boa, para que logo cresça, dê frutos, e os seus frutos permaneçam para a vida eterna. Pai, também sobre as terras que estão cansadas e sedentas, e já há algum tempo não recebem água, que o Senhor abra sobre nós esta noite as janelas dos céus, e derrame sobre nós a chuva de graça, derrame sobre esta igreja a chuva temporã, derrame em nossos corações a chuva serôdia, pois sabemos, conforme Jó disse, se nessa terra houver alguma árvore caída, ao menos com o cheiro das águas ela brotará novamente. Deus, a terra é o nosso coração, e a semente é a sua palavra. E nessa noite de terça-feira, aonde estiver um coração disposto a ouvir a tua palavra, renova ele a partir desse momento, Jesus. Se assente exaltando ao nome de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Queridos, eu louvei a Deus pelo tema que o Senhor direcionou ao coração de vocês esse ano, pois embora seja uma temática de extrema importância na construção da história da igreja, ela tem sido cada vez mais negligenciada nos altares, por alguns motivos. Mas a Bíblia Sagrada não omite esse tema, e ao contrário disso, ela é construída a partir desse tema. Se você olhar para o Novo Testamento, os evangelhos se preocupam em falar conosco sobre o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, mas também se preocupa em falar sobre a volta de Cristo Jesus. Mateus 24, versículo de número 42, tem uma das afirmações mais conhecidas pela igreja: quanto àquele dia e hora, nenhum de nós sabemos. O Novo Testamento inteiro ele é construído em cima disso. Escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, o apóstolo Paulo, no versículo de número 17, ele diz que nós seremos arrebatados, os que estivermos vivos, juntamente com aqueles que primeiro padeceram no Senhor, ou adormeceram no Senhor. Se você olhar, por exemplo, para Pedro, no capítulo 4, versículo de número 7 da primeira carta, ele afirma que está próximo o fim de todas as coisas. Se você olhar para Tiago, no capítulo 5, versículo de número 8, vai dizer que a vinda do Senhor está próxima. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37, porque só um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. João, que recebeu a revelação, livro de Apocalipse 22, 20, ele diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus: eis que venho sem demora. Toda a Bíblia está construída em cima dessa temática. E se nós voltássemos algumas décadas atrás, de 10 mensagens, 7 falavam acerca do arrebatamento da igreja. Mas infelizmente, parece que esse tema não dá muito engajamento para pregador. Parece que esse tema não está sendo mais popular entre uma igreja em fase de construção. Mas eu glorifico a Deus pelo que vocês escolheram durante essa semana para poder falar. Bendito seja o nome do Senhor. O capítulo 24 e 25, segundo o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, ele é a maior resposta que Jesus deu na Bíblia Sagrada. Não existe nenhuma outra parte do Evangelho uma resposta tão longa da boca de Jesus como essa. Ela não foi dita no início do ministério, mas foi dita no final do ministério de Jesus. E ela também não foi, como no Sermão das Bem-aventuranças, dita para uma quantidade de pessoas numerosas. Aqui, somente os discípulos de Jesus ouviram essa resposta. E ela vem a partir de uma indagação dos próprios discípulos. Eles estavam olhando para o templo, que era o esplendor da construção no período herodiano. Era marcado pelos tijolos em cor de mármore
e também um reflexo dourado produzido por causa do esplendor do sol, tanto no nascer quanto no entardecer. Eles, olhando para a beleza que era a construção do templo, Jesus disse o seguinte: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando eles estão no lado oriental do templo, na direção ou no Monte das Oliveiras, olhando para aquele esplendor, os discípulos têm uma ideia. Perguntaram ao Senhor Jesus quando isso haveria de acontecer. Eles perguntaram quando a destruição do templo aconteceria, e o Senhor disse que não cabia a eles saber o tempo e nem a hora. Ao fazer esse tipo de afirmação, ele entra em uma conversa acerca das últimas coisas. Fala dos sinais do fim, fala do que aconteceria no período que a sua volta estivesse próxima, e a partir do capítulo de número 25, ele usa parábolas para poder ilustrar acerca do reino dos céus. A que ele usa no versículo de número 1 é a parábola das 10 virgens. Eu sei que isso é comum para os irmãos, mas vale a pena lembrar, 10 virgens aqui não se trata de 10 noivas, mas são 10 damas de honra. Essas 10 damas de honra eram adolescentes, por volta de 12 até 14 anos de idade. Elas tinham uma responsabilidade no que tange conduzir o noivo até o local em que a festa estava acontecendo, as bodas nupciais. Você sabe que o casamento judaico acontece em 3 períodos distintos. O primeiro período é o dote, o segundo é o noivado e o terceiro é a boda. A boda é celebrado por no mínimo 7 dias. Então eles ficavam 7 dias festejando o casamento. Nesse casamento específico, parece que está tudo dando errado. O noivo se atrasa, metade das damas de honra pedem o cortejo, os convidados estão adormecidos por causa do horário, sendo que aqui há uma ilustração muito fiel sobre o período que antecede a volta do nosso Senhor. Porque as damas de honra dessa parábola podem ilustrar a sua e a minha vida. E você vai perceber o seguinte: eram 10, 5 são chamadas de prudentes e 5 são chamadas de loucas. A diferença das prudentes para as loucas não são as vestes, a indumentária ou a tocha que elas carregavam, mas a diferença da prudente para a louca é que prudente tem vasilha com azeite e louca não tem vasilha e não tem azeite. Observe o seguinte: no versículo está dizendo para nós, versículo de número 3, que as prudentes, elas tinham lâmpadas, as loucas tinham lâmpadas. Se você me perguntar assim: pastor, essas lâmpadas são de fato as lamparinas como nós conhecemos? Vale fazer uma observação, porque a expressão grega aqui é lâmpadas. Lâmpadas é a expressão que derivou a palavra lâmpada no português, mas no grego ela não é utilizada para especificar lamparina, como nós imaginamos. Essa palavra no grego é utilizada para se referir a tochas. Que tochas são essas? Tochas cerimoniais. Por que tochas cerimoniais? Porque nós estamos falando de um casamento. E o que eram essas tochas cerimoniais? Eram mastros longos, como se fossem esse pedestal. Eram todos coloridos. E na ponta desse mastro tinha um pavio de tecido, que precisava ser molhado no azeite. Uma vez que fosse molhado, acendia, para que ele pudesse servir para iluminar o caminho durante o cortejo. A única utilidade dele era a iluminação? Não, tinha uma outra utilidade. Quando elas chegavam no local da festa, deveria colocar em um lugar para servir de objeto decorativo. Então, primeiro a lâmpada ou a tocha servia para decorar, e segundo, ela servia para iluminar. Você vai ver no texto sagrado que as prudentes têm a tocha na mão, serve para decoração, mas elas também têm vasilhas com azeite, serve para iluminação. Mas as imprudentes não, elas só têm tochas na mão que servem para decoração, mas não tem nada que serve para o cortejo do noivo. Isso aqui mostra para nós uma coisa muito importante.
importante. Qual é a diferença da prudente para a louca? É que a prudente está interessada na festa, mas ela também está interessada no noivo. Mas a imprudente só está interessada na festa, mas ela anda desleixada quanto noivo. Existe uma grande diferença da prudente para a louca, porque prudente podemos classificá-los como aqueles que se preparam para a festa, mas não se preparam para o noivo. Querem a festa, mas não querem o noivo. Querem o banquete, mas não querem o noivo. Existe uma onda nesses últimos dias de pessoas que estão imensamente interessadas, mas não interessados no noivo, estão interessados apenas na festa, amam esse momento, se envolvem nesse momento, curtem esse momento, mas quando a festa acaba é como se nada tivesse acontecido, pois só tem objeto decorativo na mão e não tem vasilha com azeite para o noivo. Mas a diferença da prudente para a louca é que a prudente não está apenas interessada na festa, ela sabe, eu preciso da vasilha com azeite, porque além da festa o noivo também vai chegar, e o principal é o noivo. Nós precisamos estar preparados para ele. Eu tenho uma palavra para liberar o coração de alguém. Eu vim trazer um alerta para o coração do louco que só quer festa, mas eu também vim glorificar o nome de Jesus pela prudente que está se preparando para o noivo. Se preparando para o noivo. Maravilha! Você precisa definir se o que interessa a você é apenas festa ou se você está com vasilha para o noivo. Qual é a diferença? Você vai ver, as prudentes, elas levaram vasilha e nessas vasilhas tinham azeite. Se elas levaram vasilha, as imprudentes não levaram. A gente pode dizer alguns motivos. Primeiro, caminhar com um balde de azeite é mais pesado. Se alguns de vocês aqui algum tempo atrás tinham que carregar balde de água tirado de algum poço, de algum rio para poder lavar roupa, você sabe do que eu estou dizendo, pesa, é cansativo. Então as prudentes, elas levaram tocha, mas pegaram uma vasilha, e essa vasilha tinha azeite. Era pesado, era mais cansativo, porém era algo que demonstrava a prudência delas. As loucas não, elas preferiram andar sem o peso da vasilha, sem o azeite dentro da vasilha. Era mais cômodo, porque não pesava. Elas poderiam andar até mais rápido, mas tinha um problema. O problema era que o noivo não chegou na hora que elas imaginavam. Por quê? Porque se ele chega durante o dia não tinha problema nenhum, mas ele atrasou. Atrasar aqui foi proposital, porque revelou algumas coisas que ficariam ocultas caso ele chegasse no horário que as imprudentes estavam preparadas. O que isso quer dizer? Existem alguns atrasos que são propositais, porque esses atrasos revelam o que a gente carrega. Aleluia! Algumas pessoas se dão até bem quando tudo acontece do jeito que elas planejaram, mas as coisas começam a aparecer quando saem do seu controle e começa a acontecer do jeito que o noivo quer. Porque tem gente que quando tudo está bem, é aquele crente padrão, vem para a igreja, canta, ora, serve, faz tudo, mas quando deixa de acontecer do jeito que ele planejou, é aí que as coisas começam a sair do teu controle. Deixa eu dizer uma coisa, algumas pessoas não serão reveladas quando tudo dá certo, mas a verdadeira intenção dessas pessoas acontecerá é na hora que as coisas estiverem dando errado. Porque ser crente quando está tudo dando certo é fácil, adorar quando está tudo dando certo é fácil, vir para culto quando está tudo dando certo é fácil, mas eu quero ver continuar adorando quando as coisas não acontecerem do teu jeito, quando não for da maneira que você planejou. Ah, meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui. Jesus está retendo algumas coisas propositalmente
máscaras caem, porque Deus está fazendo Deus está fazendo algumas coisas. A gente conhece pessoas, não é a partir do que elas fazem, é pela maneira como elas reagem ao que fazem com ela. Então elas, as prudentes, tinham o quê? Elas tinham azeite em suas vasilhas. Qual é a diferença? A tocha era algo visível, mas as vasilhas não era algo para servir como decoração. Era para reter dentro dela um conteúdo importante para que o fogo permanecesse aceso. Então tocha é sinônimo de algo externo, vasilha é o que guarda algo dentro, então é sinônimo de algo interior. Escute uma coisa, o nosso cristianismo não pode ser apenas demonstrações de coisas externas, mas principalmente ele é marcado por aquilo que está guardado dentro de cada ser humano. A gente precisa trazer vasilhas para o culto, e vasilhas no sentido espiritual, para quê? Começar a reter o azeite que jorra do trono. E eu estou dizendo vasilha, não estou dizendo lata de lixo, porque tem gente que vem para culto e parece que traz lata de lixo e não vasilha para guardar azeite. Quando o culto acaba, é assim: o pregador hoje foi ruim, o cantor hoje foi ruim, olha a maneira que a irmã me tratou hoje, olha a forma que falaram, olha, disseram uma palavra que eu não gostei. Aí sai daqui só levando coisa ruim para casa, sendo que Paulo nos ensina: examina tudo, mas retém o que é bom. A gente não tem que trazer lata de lixo, a gente tem que trazer vasilha para guardar azeite. Eu não sei você, mas eu vou voltar para casa dizendo: o óleo desceu, a presença veio, a graça manifestou, Deus operou poderosamente. Tem crente com vasilha aí? Então guarda, porque do alto Deus já está liberando azeite sobre você. Se for para guardar, meu irmão, leva para casa a presença, leva para casa a manifestação da glória, leva para casa o mover de Deus, leva para casa a graça, porque Deus vai liberar azeite nessas vasilhas aí. Deus vai liberar. Porque quem só se preocupa com tocha, só se preocupa com quem o vê. Isso aqui é sério. Outro dia eu estava pregando em uma determinada igreja. Antes de eu pregar, um moço veio orar por mim, o fogo caiu na igreja. Foi algo extraordinário. Quando eu acabei de pregar, o filho dele veio no altar e falou comigo: você viu aquele moço que orou por você? Eu falei: vi, uma bênção. Ele é meu pai. Eu falei: que bênção ter um pai na presença. Ele: não, aqui na igreja ele é um anjo, mas lá em casa ele é um demônio. Lá em casa ele bate na mãe, lá em casa ele xinga todo mundo, mas aqui na igreja ele é um anjo. O que ele tinha na mão? Tocha. O que ele não tinha? Vasilha com azeite. Sabe o que está faltando para nós? Vasilha com azeite. E na hora da aflição a gente precisa de vasilha com azeite. Na hora da adversidade a gente precisa de vasilha com azeite. Na hora das provações a gente precisa de vasilha com azeite. Porque o que sustenta a gente de verdade são as experiências que nós tivemos em ambientes como esse. Vai passar 10 anos, alguém vai lembrar lá no Recanto Verde, uma noite de terça-feira Deus operou de uma forma poderosa. Uma semana onde falamos que o céu era a nossa legítima esperança, Deus operou de uma forma poderosa. Você pode estar com 50, 60, 70, mas se você trouxe a vasilha, Deus derramou o azeite. É na hora que o azeite de todo mundo estiver acabando e a lâmpada apagando, você vai permanecer aceso, você vai permanecer de pé. Aleluia. Tem muita gente dizendo: a igreja brasileira vai acabar. Outro dia eu estava ouvindo um filósofo ateu falar que é loucura esse negócio de falar língua estranha, histeria de crente pentecostal. E o curso dele, aprendendo a Bíblia, o homem não crê em Deus, o homem não crê nas santas escrituras, mas quer ensinar outras pessoas a aprender a Bíblia. Aí ele imagina: amanhã ou depois não vai ter mais um Joãozinho no culto para falar língua estranha, amanhã ou depois não vai ter mais a Maria para entregar profecia. Na cabeça dele o fogo vai apagar, sendo que a resposta que eu tenho para ele é: vai apagar das loucas, porque da prudente vai permanecer assim. Vai apagar dos falsos, porque do verdadeiro vai permanecer aceso. Ambiente como
esse, meu irmão? Aqui não é lugar para você, eu vou ser mais normal, eu vou ser mais tranquila, uma questão de ética. Aqui na presença de Deus, você já viu que na frente de algumas autoridades a gente tem um protocolo de comportamento? Quando você vai receber uma autoridade importante, o que você faz? Você se levanta, fica posturadamente esperando, a pessoa entra, se assenta e fala para você assentar. Você está na frente de um juiz, você tem que recebê-lo com o protocolo do ambiente. Você está na frente de um grande empresário, você recebe com o protocolo do ambiente. Você está na frente de uma pessoa renomada, você recebe de acordo com o protocolo do ambiente. Mas quando você está na presença de Deus é diferente, porque Ezequiel viu Deus, ele não ficou de pé, ele caiu. Aleluia. João viu Deus, não ficou de pé, ele caiu. Por quê? Porque primeiro Deus tomba quem somos para nos levantar como uma nova criatura e dizer: fica de pé porque eu vou falar contigo. Fica de pé porque eu vou falar contigo. Aleluia. As imprudentes não tinham vasilha de azeite, mas as prudentes tinham. Aí eu vou dizer uma coisa: elas não tinham vasilha de azeite, estava acontecendo com elas um problema e elas nem estavam percebendo. Elas continuaram andando, continuaram esperando, mas o fogo estava apagando e não tinha azeite para colocar no lugar. Aí você me pergunta assim: pastor, é possível isso acontecer? A gente continuar andando, continuar tendo expectativa, mas o fogo apagar? É possível. É possível. Eu vou te dizer porque é possível. Se você olhar para o local onde aconteceu o primeiro grande avivamento na Europa, o primeiro celeiro missionário que exportou missionário para todo mundo, visite a Europa hoje. É cenário do ateísmo. É cenário, a religião que mais cresce na Europa não é o cristianismo, são os muçulmanos. Local onde o John Wesley pregou, George Whitefield pregou, Ravenhill pregou. Hoje cresceu o número de ateus. Se você for para a América, avivamento 1908, Rua Azusa, exportou missionário para tudo quanto é lugar do mundo. Através desse avivamento, missionários vieram para o Brasil. Olha para a América hoje, centro do berço da prosperidade, evangelho da prosperidade. O que cresce hoje é o materialismo. Aí você pergunta assim: tem como pessoas caminharem a lâmpada apagar? Tem. Olha para o Canadá, 1994, avivamento de Toronto, vê hoje o que é, lâmpada apagando. Olhe para o país de Gales, com 6 meses, 1904, Evan Robert viu mais de 100 mil pessoas aceitar Jesus em 6 meses. Olha hoje para o país de Gales e vê o que é. É possível lâmpada apagar? É possível. A gente corre um sério risco no Brasil. Por quê? Porque desde a última década para cá, o evangelho no Brasil se tornou um evangelho muito emocional, o evangelho de desenvolvimento pessoal. As pessoas transformaram cruzadas em show business. Antes, quando aqueles missionários saíam de fora, vinham pregar no Brasil, ia para cima de caminhão em praça pública para pregar. Hoje enchem estádios com ingressos abarrotados de carros, porque é show business. Estão elitizando o evangelho. Aí a gente, sem perceber a sutileza, a gente está querendo ficar mais normal no culto. E quando eu digo ficar normal, não é que nós temos que ser anormal, mas lugar de gente normal não é compatível com crente pentecostal igual você. Gente normal está essa hora em casa vendo Netflix. Gente normal está se preparando agora em alguma lanchonete, mas aqui não. Aqui Paulo disse assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Não vai ser na tua vez que esse fogo vai ser extirpado. Não vai ser na tua vez que não terá mais oração. Não vai ser na tua vez que não vai ter mais batismo com o Espírito Santo. Não vai ser na tua vez que não vai ter mais lágrimas derramadas no altar de oração. Não vai ser na tua vez que ciclo de oração vai esvaziar. Não vai, porque na tua vez a lâmpada vai continuar acesa. A lâmpada vai continuar acesa. Aleluia. A lâmpada vai continuar acesa. E há um esforço do adversário para poder frear isso. Minha avó cuidava do departamento lá na igreja dela. Minha avó, minha mãe que me criou. 25 anos cuidando do ciclo de oração. O nome do ciclo de oração, Raio de Luz.
Um dia ela chegou em casa chorando para mim e falou assim: meu filho, eu estou sentindo que está na hora de eu entregar o círculo de oração. Aí eu falei para ela: o que aconteceu? Ela falou assim: chegaram umas irmãs novas lá e elas são talentosíssimas. Elas estão fazendo um trabalho num dia diferente, está lotando a igreja. E no dia que a gente vai orar só vai 3 irmãs. Quando vai muito, vai 5. Aí eu falei para ela assim: vó, não largue o que Deus colocou na tua mão sem que Deus diga para a senhora parar. Aí ela falou assim: mas o que eu faço? Eu falei: faz uma prova com Deus. Aí minha avó fez uma prova com Deus. Aí vai ela para a igreja. Começou ela e as 3 irmãs cantar o hino da harpa. A igreja estava em reforma assim, igual a de vocês. Aí entrou um monte de passarinho na igreja e começou a cantar. Aí tá elas cantando o hino da harpa, os passarinhos ouvindo elas cantar e cantando. Quando elas acabaram de cantar, os passarinhos foram embora. Aí elas contaram para um irmão. O irmão curioso falou: vou lá ver se esse negócio é verdade. Aí foi. Quando chegou no outro culto, elas estão cantando, o irmão viu. Aí foi e contou para um monte de gente. Você não sabe o que aconteceu. As irmãs estão cantando, entrou um monte de passarinho na igreja, começou a cantar. Quando elas acabaram de cantar, o passarinho foi embora. Aí o que esses irmãos fizeram? Vai todo mundo na igreja, vamos ver se é verdade. Aí elas estão cantando, os passarinhos entraram, começou a cantar. Os irmãos viram, o que eles fizeram? Contaram para mais gente. Com 2 meses a igreja estava lotada. Aí o Espírito de Deus falou com ela: não para de fazer o que eu te mandei fazer, porque se ninguém vier te ajudar, eu vou enviar reforço. Eu vou enviar reforço. Não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Se ninguém vier te ajudar, Deus vai enviar reforço. Você pode estar chorando sozinho agora, mas se Deus quiser, Ele manda pássaro, Ele faz pedra clamar, Ele manda reforço, não sei da onde, mas não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Imprudente não guarda azeite na vasilha, mas prudente diz: a gente dorme descansando no Senhor, porque estamos em paz com a botija cheia, com a vazia cheia. Aleluia! Tem uma diferença. O sono da imprudente é diferente do sono da prudente, porque imprudente não dorme, imprudente relaxa. Agora, prudente descansa, é diferente. Porque o que é o relaxamento da imprudente? Enquanto mais ela dorme, mais desapercebida ela fica. Tem gente que é desse jeito, e é vagarosamente. Vai parando de orar sutilmente. Daqui a pouco desinteressa pelo culto sutilmente. Daqui a pouco arruma um jeito de ver defeito em tudo. Aí daqui a pouco diz assim: a igreja é lugar só de hipócrita, não quero mais pisar lá. Uma vez eu pregando, uma moça veio assim no final de um culto e falou assim: pastor, ora por mim, porque eu estou procurando aquela igreja de Atos 2. Aí eu falei para ela assim: eu vou orar, mas se você encontrar, não entre, porque no dia que você entrar, você vai estragar. Você vai estragar, porque tem gente que acha que igreja é composta de uma ideia poética, é tudo perfeito, 1000 maravilhas. Igreja é feita de gente, igreja é feita de você, é feita de mim. A gente erra, a gente acerta. A única diferença é que nós temos um Deus perfeito que nos ampara. Nós temos um Deus perfeito que cuida de nós. Se você for esperar perfeição para congregar, tu não congrega em lugar nenhum, porque o único perfeito da igreja é o dono da igreja, que é Jesus de Nazaré. O único que pisou nessa terra e não teve pecado foi Jesus de Nazaré. O resto da gente, comedor de feijão com farinha para lá, sabe por quê? Porque imprudente é desse jeito. Agora, quando elas estão caminhando, escute isso. As imprudentes falaram assim: a gente arrumou a nossa tocha, a nossa lamparina, mas o nosso azeite está acabando, me dá o de vocês, para não faltar para a gente. Aí as prudentes disseram assim: de jeito nenhum, senão vai faltar para vocês e para mim. Vai a quem vende e compra. Isso aqui é uma coisa seríssima, porque as imprudentes foram comprar. Aí fala comigo assim: azeite comprado nunca resolveu nada. Porque tem gente que acha que pode comprar. Tem gente que quer comprar carteirinha de pastor, lugar para pregar, comprar pessoas e acha que isso resolve. Eu quero ver comprar o levanta e anda.
Eu quero ver comprar o SAI em nome de Jesus. Simão, quando viu os apóstolos operando sinais, ele falou assim: fala quanto é que eu pago. Aí Pedro virou para ele e falou assim: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque tem coisa que não dá para comprar. Azeite a gente não compra com dinheiro, azeite é com joelho dobrado, boca na terra. Azeite é com vida de oração. Segure a mão desse crente que está do seu lado, por gentileza. O céu está enviando essa noite um azeite fresco sobre a sua vida. O céu está enviando sobre ti hoje um azeite fresco. Está enviando de novo, está enviando uma graça nova, está enviando ânimo novo, está enviando alívio para a tua alma. O diabo contou que você enfraqueceria porque você fraco deixaria de fazer muita coisa, mas você se levantou, colocou a tua melhor roupa, veio para a casa de Deus e falou: pode ser uma semana, mas vai ser uma semana no altar. Pode ser 10 dias, mas vai ser 10 dias no altar. Tem azeite fresco de Deus aí, tem azeite fresco de Deus aí. Tem azeite fresco de Deus aí, aleluia. Azeite fresco provoca isso aí. Olha o barulho de línguas estranhas, olha o barulho de oração, olha o barulho de glória, olha o barulho do arraial dos crentes. Porque tem azeite fresco essa noite. Você não vai parar como o inimigo disse que você pararia. Você não vai largar tudo como o inimigo disse que você pararia. Você não vai deixar de fazer como o inimigo disse que você deixaria. Enquanto ele imaginava que você abriria a mão do que Deus colocou sobre tua responsabilidade. Olha você de pé adorando o nome do Eterno aí. Olha você de pé adorando o nome do Eterno. E resolveu lavar suas vestes, as vestes brancas, pelo sangue do Cordeiro. Eu não estou pregando para gente que está preocupado só com festa. Eu estou pregando para gente que está preocupado com noivo. Eu estou pregando para gente que está dizendo assim: é com congresso ou sem congresso, eu quero noivo. Eu estou pregando para gente que diz: pode ser domingo, segunda, terça ou quarta, pode ser qualquer dia do mês, eu quero noivo. Eu estou pregando para gente que nasceu, estou no vale, estou no deserto, mas eu quero noivo. Eu estou pregando para gente que diz assim: eu posso estar na bênção ou na prova, mas eu quero noivo, aleluia! Eu quero noivo! O céu está aberto sobre nós. O céu está aberto sobre nós. Vai chegar o dia que a igreja militante se tornará a igreja triunfante, que nós trocaremos as nossas armas de guerra pelo aplauso da eternidade, da aprovação. Chegará o dia que nós deixaremos de ter dedos apontados para nós e ouviremos aquela voz suave do Filho de Deus: vinde a mim, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Aleluia! O que eu tenho a dizer para você hoje é o seguinte: se for para perder, perde emprego. Se for para perder, perde amigo. Se for para perder, perde reputação, mas não perde a morada celestial. Não perde a morada celestial, porque para o lugar que nós vamos, o nosso carro não é importante, a casa não é importante, mas para o lugar que nós vamos, entrará lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Que está do seu lado, segure a mão dele se possível. Aleluia. Para o céu que nós iremos, eu preciso dizer para você:
A minha expectativa é que a gente se veja na eternidade. A minha expectativa é que a gente se veja na eternidade. Eu não quero gastar os meus dias na terra e naquele último dia ouvir aqui não é lugar para você. Mas enquanto nós estamos nos gastando aqui na terra, a minha expectativa é o céu, a nossa legítima esperança. O céu, a nossa legítima esperança. Levante a mão desse crente para o céu. Não há nada no meu coração que me convença que no céu não haverá adoração durante todo o tempo. Então, se no céu a adoração, os anjos cantam, os 24 anciãos cantam, serafins cantam, os seres viventes cantam, vamos unir a nossa adoração com a adoração do céu. Só você que pode, abra a tua boca pelo menos por 30 segundos. Enche esse ambiente com glória. 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 É chegada a hora de preparar nossas vestes. É chegada a hora de lavar as nossas vestes do sangue do Cordeiro. É chegada a hora de reparar a nossa vida. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus ao soar da última trombeta. Esse ambiente de adoração fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Aqueles que vão morar no céu, fica de pé no seu lugar. Dama de honra prudente, não vai ser a tua vez que a lâmpada apaga. Não vai ser a tua vez que a lâmpada apaga. Não vai ser a tua vez. Sentindo uma graça aqui. Aleluia, aleluia. Talvez isso te incomode um pouquinho, mas segure a mão dessa pessoa do seu lado, por gentileza. Num ambiente como esse, tem dois tipos de pessoas no ambiente como esse. A Bíblia diz que dos seus anjos ele faz vento e dos seus ministros ele faz labareda de fogo. No ambiente como esse tem crente que é como um vento, no bom sentido. Ele não aceita ver uma lenha apagar, ele vai soprando. Tem gente que é desse jeito. Quando ele percebe que você está triste, ele peleja para que a pessoa fique feliz. Quando ele percebe que você está surdo, você não está adorando igual adorava, ele peleja para que a pessoa volte a adorar como adorava. Ele vai soprando até que a lenha pegue fogo. Mas no ambiente como esse também tem aqueles que são labaredas de fogo. A labareda só fica perto, porque perto faz com que a lenha pegue fogo. Tem gente que só de estar perto você já reconhece: eu preciso buscar igual essa pessoa, eu preciso me entregar igual essa pessoa, eu preciso adorar igual essa pessoa. Eu não sei se você é o vento que sopra para que a lenha pegue fogo ou a labareda de fogo, mas eu sei que nenhuma lenha volta para casa hoje apagada. Não vai voltar tochas apagadas para casa hoje. Não vai voltar tochas apagadas para casa hoje. Os seus olhos fechados. Começa a orar agora por essa pessoa que está do seu lado. É um ambiente muito bom. Eu liberar a o que faz a diferença não é a nossa inteligência, é o fogo do Espírito de Deus. A marca do teu ministério será o fogo do Espírito de Deus. A marca da tua casa será o fogo do Espírito Santo de Deus. A marca da tua vida será o fogo do Espírito Santo de Deus. Ao lembrarem de nós, não seremos lembrados como a geração que deixou fogo apagar.
mas seremos vistos como aquela que manteve a tocha acesa. A manjura que abre a salabarahá. Imagina o noivo chegando dizendo: está com a tocha acesa, vamos para o cortejo. O fogo está aceso, vamos caminhar comigo. A tocha está na mão, azeite na vasilha, vamos caminhar comigo. O Espírito Santo está passando aqui entre nós agora. Você está vendo o crente com tocha acesa, vazia, cheia de azeite. Tocha acesa, vazia, cheia de azeite. Tocha acesa, vazia, cheia de azeite. Nesse altar tem tocha acesa e vazia, cheia de azeite. Espírito Santo de Deus, aonde estiver um crente disposto a ser incendiado pela tua presença, renova ele a partir de agora.